Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Isso se chama graça. A partir daqui, desse ponto da parábola, né, nós chegamos aqui no verso 9 e nós vemos aqui a graça de Deus. Essa é a diferença. Aqui no verso 9 começa a narrar o Novo Testamento, começa a falar do Evangelho de Cristo. Até o verso 8 era a época da lei, né? E aqui a partir do verso 9, essa parábola nos leva a entender a graça. E tem detalhes importantes aqui sobre a graça que eu quero compartilhar com você. Verso 9, né? Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. O evangelho é para todos, todos somos convidados para esta graça, todos somos chamados a participar deste banquete, né? Então o convite chegou para nós, aquilo que era apenas para os judeus, né? Aqueles que eram descendentes de Abraão, agora chegou para nós. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial e lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lance-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Verso 14, para concluir: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O Instagram, né? Tô tentando aqui a internet que tá ruim. Mas você reiniciou? Tô tentando reiniciar. Ah, então não vai voltar o Instagram. A gente vai ficar só pro Facebook até reiniciar. Mas a internet tá indisponível. Eu tive que reiniciar de todo Tá jeito. bom. Tivemos um problema aqui com a nossa internet. Peço desculpas, mas vamos seguir aqui. Vamos embora, não vamos parar mais não. Pessoal que tá aqui só no Facebook. Então, nesta parábola, nós vamos olhar com os olhos de Deus. Os olhos de Deus para o seu reino. Deus é o personagem aqui na parábola, o pai de família que faz o convite, né, para a festa de casamento do seu filho. A última festa de casamento que eu participei, acho que foi no dia 15, né, do mês passado, foi o casamento da Jéssica. E nós acabamos participando um pouco, né, da programação ali, dos bastidores, né, porque eles compartilharam com a gente a intenção deles, o que eles queriam fazer, como eu iria ministrar o casamento. Então a gente se envolveu em algumas coisas do preparo, né? Aquela coisa da ansiedade dos noivos, os planos, aquilo que eles estavam fazendo e as pessoas que eles estavam convidando, né? Então é esse olhar, o olhar de quem faz a festa, a alegria que a pessoa tem em receber os convidados, né? E foi uma festa maravilhosa ali. Eles realmente nos receberam muito bem, todos os convidados foram recebidos muito bem. Mas o que fica em evidência aqui é que os primeiros convidados, eles não deram importância, né? Não deram importância àquele convite. Eles não viram aquela festa como sendo algo que os alegraria, que traria para eles prazer. Então eles menosprezaram aquele convite. E alguns, né, seguiram com suas prioridades. Por isso que Jesus disse: aquele que amar o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, aquele que amar qualquer coisa mais do que a Deus, não é digno dele. Porque na verdade essas outras coisas nos tirarão do foco. Por isso que aquele que busca em primeiro lugar o reino dos céus, todas as coisas são acrescentadas, né? Aquele que tem esta prioridade. Então faltou essa prioridade, e outros ainda maltrataram os mensageiros, né? Chegaram até matar. Aqui retrata principalmente, né, os profetas que foram enviados a Israel
para repreender, para trazê-los de volta ao caminho, e eles foram desprezados, foram mortos, né, maltratados, e até que chegou a graça. Na época, né, da graça, do evangelho, também aconteceu, né, nossos irmãos, os apóstolos, né, com exceção de João, que ficou preso lá na ilha de Patmos, né, até a sua morte, todos os outros apóstolos foram mortos, né, e alguns de maneira brutal, né, como Pedro, né, que a história diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né, porque ele não queria, não se achou digno, né, de morrer como seu Senhor. E outros tantos, né, Paulo foi decapitado. Então os outros mensageiros que são enviados mesmo na época da graça, pessoas ainda não reconhecem que são que é um privilégio participar disso. E aí, né, o pai, ele diz assim: tragam todos que acharem. Esse momento da parábola mostra como o evangelho hoje é difundido para todos. O evangelho realmente está sendo anunciado a todos. Lembra da parábola, né, da pesca, daquela rede que pega todo tipo de peixe? Assim também é a graça. Estamos voltando aqui, né, no nosso Instagram. Graças a Deus, agora voltamos aqui. E então nós estamos aqui falando da parábola das bodas, Mateus 22, sobre o reino de Deus, este olhar de Deus, né, que convida todos para a sua festa, mas muitos não dão oportunidade, muitos desprezam esse convite, muitos não se vão para essa festa, né, vão para esse banquete ou atendem esse convite. Eu falei um pouco aqui, né, do casamento que nós participamos por último, com certeza, né, algum convidado não foi. Com certeza alguém teve alguma outra prioridade e não participou daquela festa tão maravilhosa. E o verso 10 diz assim: gente boa e gente má. Existem pessoas que se acham boas, né? Até diz assim: ah, mas eu sou bom, eu não falo mal de ninguém, eu trato todo mundo bem. Mas quando nós olhamos para essa parábola, nós vemos que todos nós não tínhamos direito a estar lá. Por quê? Porque nós só fomos chamados porque os primeiros convidados rejeitaram. Então não importa se a pessoa é boa, se a pessoa é má, né? Isso é graça, favor imerecido. Deus deixou isso muito claro ao povo de Israel. Quando o povo de Israel, né, foi chamado a desfrutar daquela terra maravilhosa, Deus fez questão de dizer para eles assim: olha, não é pela sua justiça que eu estou dando a essa terra a vocês. Não é porque você é bonzinho, não é pelo seu merecimento. Eu estou dando essa terra a vocês porque os moradores de Canaã, eles desprezaram essa terra. Eles se corromperam com seus pecados. Então é pela maldade deles que vocês estão indo receber essa terra. E da mesma forma, né, nós estamos recebendo a salvação, essa graça, porque outros a rejeitaram. E esta parábola ilustra bem isso, né? Os primeiros convidados rejeitaram, por isso nós fomos incluídos. Na parábola, né, do grande banquete, em nome de Jesus, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre ela. Diz que eles forçassem as pessoas a entrar, né? E diz assim: olha, pegue lá os mancos, pegue lá os mendigos, tragam todos aqui para que a minha casa se encha. Então Deus tem prazer de trazê-los a esta festa. Deus tem prazer de nos chamar para o seu banquete. Por fim, lá no verso 11, quando a festa já está acontecendo, né, a comida já está sendo servida, a festa está rolando, tem a música tocando, as pessoas festejando, dançando, né? Você que sabe dançar, porque eu fico lá só olhando, mas a festa está lá acontecendo, né? E muitos estão fora, né? Desculpa, aqueles que ficaram de fora. Agora estou falando da festa, aqueles que realmente entraram. E no meio da festa, diz que o dono da festa, o pai de família, ele sai para ver a festa
e quando ele está observando os convidados, ele encontra ali um sujeito que não estava com veste nupcial. O noivo preparou a festa, ele deu as vestes, mas aquela pessoa não quis vestir a veste, ele foi de qualquer jeito. Isso nos leva a pensar sobre a graça, porque algumas pessoas acham que graça é bagunça, né? Que graça quer dizer assim, olha, vem do jeito que você quiser, né? Vem aí, permaneça como você quiser, mas a graça nos convida a colocar estas vestes nupcial. Essa veste, né, que nós colocamos, que é a justiça de Cristo. Nós precisamos nos vestir da justiça de Cristo. Não dá para ir com esta roupa para a festa de casamento. Nós precisamos colocar a festa do noivo. Eu participei, né, de um casamento e eu fui chamado para ser padrinho. E olha que padrinho que eu fui. Eu estava desempregado, estava sem recurso financeiro, e quando eu fui convidado para ser padrinho, eu falei para os noivos, falei assim, olha, não dá, né? Como é que eu vou ser padrinho de casamento? Porque eu estou numa fase difícil, estou passando um momento financeiro muito difícil. Eu creio que foi um dos momentos financeiros mais difíceis que eu atravessei, foi quando eu recebi esse convite para ser padrinho. E o noivo falou assim, não interessa, eu quero que você seja. Eu não estou te chamando por causa do presente, eu estou te chamando porque eu quero que você esteja, que você seja o meu padrinho. E o noivo preparou lá as vestes, né? Ele já tinha planejado qual era a roupa que o pessoal ia alugar e eu não tinha condição nem de alugar a roupa. Então esse amigo, né, ele e a esposa, eles falaram assim, não tem problema, eu vou pagar para você o aluguel da roupa. E eu fui nesse casamento, vesti a roupa, né, tirei as medidas, coloquei. Mas mesmo assim, alguns se recusam a vestir esta roupa. Então, graça não é bagunça, graça não é de qualquer jeito. Nós somos chamados para entrar num padrão, para sermos parecidos com Jesus Cristo. Então, nós somos convidados a participar da graça, mas não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Tem as regras de Deus. Por isso que Jesus disse, aquele que me ama, ele cumpre os meus mandamentos. Aquele que me ama, ele veste estas vestes. Isso fica muito claro na parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo se arrepende e volta para o pai imediatamente pede, tragam vestes novas para ele. Antes de entrar para aquela festa que o pai, né, faz para o filho que regressou, ele primeiro dá roupas para ele coloca um anel no seu dedo, então ele muda, o pai não quer que o filho entre com aquela roupa amarrotada, aquela roupa suja que ele vestia. Então esta roupa significa a justiça de Cristo, não é pela nossa justiça, não é pelo nosso mérito, nós vestimos esta roupa. Então quando nós aceitamos a Cristo, nós somos chamados a desfrutar desta graça e nos enquadrar naquilo. Como eu gosto de falar, né? Deus não espera que pessoas imperfeitas sejam perfeitas, mas Ele espera que haja progresso. Ele espera que haja crescimento, que haja vontade, desejo, né, de mudar, desejo de realmente entrar. Essas são as vestes que sem ela não dá para permanecer na festa. As vestes da justiça de Jesus Cristo. Queridos, eu quero aqui destacar para vocês algo muito importante. Quando nós olhamos para esse ponto da parábola e que esta pessoa é encontrada sem estas vestes e é colocado para fora, às vezes o nosso olhar fica somente nesse ponto. Puxa, alguém foi colocado para fora porque não estava com estas vestes. E parece que esse ponto da parábola, né, é algo ruim dessa pessoa sendo colocada para fora. Lá em Provérbios diz assim que a mulher sábia edifica a casa e a tola derruba com suas próprias mãos. A maioria das mensagens que eu escuto em cima deste texto, que a mulher sábia edifica a casa e a tola derruba, são mensagens que dão ênfase
a parte da mulher tola, dizendo, olha, você não pode ser tola, porque senão você vai destruir sua casa. Eu já encontrei mulheres, aconselhei mulheres, né, que tinham um grande peso na sua vida, porque tudo que acontecia na sua casa era atribuído. Não, o papel da mulher é edificar. Você está sendo tolo. Olha, se o seu casamento está ruim, é por causa disso. E às vezes nós damos ênfase a esse ponto, né? Que a tola derruba. Mas a essência dessa palavra quer dizer, a mulher sábia edifica. Ou seja, a condição de edificar o lar. Existe um caminho que Deus colocou que a gente pode trazer edificação para o nosso lar. E a sabedoria, não diz que a mulher sábia que edifica? A palavra diz que a sabedoria vem de Deus. E a palavra diz assim, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá, né, de graça e não lança em rosto. Então, sabedoria é mérito. Da mesma forma, as vestes são dadas de graça e nós temos a oportunidade de receber. Então, a ênfase que eu gostaria de dar aqui é para todos os outros convidados que vestiram as vestes. Nós somos convidados a esse banquete. A veste nos foi dada e nós não podemos rejeitar essa oportunidade. Devemos dizer, eu quero estar nessa festa, eu quero vestir essas roupas, eu vou bem vestido nesta festa. O noivo definiu as regras, ele definiu a etiqueta, né? Como é que vamos nos comportar nesta festa. E eu quero ir lá e desfrutar de tudo. Imagine só você, né? A gente não se sente meio fora, meio desconfortável, né? Quando nós vamos num lugar e está todo mundo vestido de uma forma e só a gente de outra forma. Eu me lembrei agora, quando eu fui separado, né, para o pastorado, o pastor presidente falou assim, olha, você vai lá, né, na Pompeia, porque hoje, né, você será separado. E ele falou assim, olha, mas não tem problema, porque mudou, né, o sistema lá e eles não chamam mais lá na frente. Então só vai ser anunciado quem as pessoas e você não serão chamados lá para frente. Aí eu falei assim, porque eu vou de moto, né, para lá, então eu vou de jaqueta. Se tivesse que ir vestido, né, mais formalmente, eu dava um jeito, levava o terno, chegava lá, eu colocaria o terno. Ele falou, não precisa, fica tranquilo. E quando chegou, né, no meio da celebração ali, quando foram chamar os pastores que estavam, que seriam, né, separados, que entrariam no processo de consagração, chamaram lá para frente. Todo mundo de terno e gravata, só eu lá, de jaqueta, né, que eu fui de moto e eu me senti mal, né, porque eu falei, meu, tá todo mundo de terno. Hoje eu dou risada, né? Tá lá na foto, só eu de jaqueta. E assim, como é que a gente vai participar de uma festa que é maravilhosa do reino dos céus sem estar vestido adequadamente? Você vai numa festa bagunçada de qualquer jeito, mas nós estamos valorizando. Então essa parábola, a ênfase dela é valorize o reino dos céus, valorize esse convite, valorize ser chamado para participar desta grande festa que é o reino dos céus, que é o banquete que o Senhor tem preparado para nós. Para concluir, vamos lá. Como vimos, a parábola das bodas revela que ninguém será inocente ou desculpável diante de Deus no dia do juízo. Que o pessoal fala assim, Deus é amor. Não, porque Deus não vai levar em consideração. Deus aceita a todos. A salvação é para todos. Lembre-se que a parábola termina dizendo assim, muitos são chamados, muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Nós podemos dizer que muitos são chamados, mas poucos valorizam, né? Poucos respondem a esse chamado. Em nossos dias, pelo menos nas grandes cidades, não estamos mais pregando o evangelho para as pessoas, estamos apenas insistindo com elas. É o que nós fazemos. Esses mensageiros que dizem, vem, entra, o banquete vai
A porta vai ser fechada, o banquete está pronto e de alguma forma queremos empurrar as pessoas para entrar. Então nós simplesmente dizemos: venha, venha, venha como está. Venha, porque tudo já está preparado. Jesus contou que Deus fez isso com o primeiro grupo de convidados, mas eles o esnobaram e provocaram a sua ira. Seja quem for, judeus ou gentios, o que não trouxer vestes adequadas, ou seja, quem confiar em si mesmo, quem achar que pode fazer do jeito que quer, né? Quem achar que, não, tá beleza, eu já estou incluído aí, meu nome está lá na lista de convidados, então tá tudo certo. Mas aqueles que não se vestirem adequadamente não poderão ficar na eternidade. Na sua tradicional religiosidade, e não receber o convite da salvação de Deus. É aqueles que dizem assim: todo caminho leva para Deus, Deus ama todos, toda religião vai levar aos céus. Nós sabemos que não é religião, isso é graça, é evangelho, é favor. E esse favor se chama Cristo Jesus, a salvação de Deus. E Ele está nos chamando para participar dessa festa. Um a um, né, no juízo do trono, do grande trono branco, seremos avaliados. Como disse Paulo, né? As nossas obras serão colocadas no fogo. Então a ênfase aqui é: venha, participe, esteja conosco. Verdade prática. Deus nos convida a participarmos da sua festa de vida eterna por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Eu quero orar com vocês, alegres por podermos ter sido incluídos neste banquete, sermos chamados para esta festa. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por este momento tão precioso, Senhor, nesta manhã, iniciarmos o dia ouvindo a Tua palavra, entendendo, Senhor, as verdades do Teu reino, e nós, ó Pai, em um só coração, estamos aqui dizendo muito obrigado por nos incluir neste convite. Não merecíamos, ó Pai, mas a sua graça nos alcançou. Sabemos que não foi a nossa justiça, Senhor, pois não tínhamos nada, ó Pai, que nos desse direito de participar, de entrar. Éramos inimigos teu, como diz a palavra. Ó Deus, nos afastávamos a cada dia, mas o Senhor veio, mandou seus servos que nos trouxessem para esta festa, e nós queremos, ó Pai, valorizar isso, reconhecer que ser convidado é um privilégio e nós estamos, ó Pai, participando disso. Por isso, coloque em nós as vestes nupciais, ó Deus, que possamos nos despojar, deixar para trás, Senhor, o velho homem, nos despir do velho homem e nos vestir do novo que se renova a cada dia. Oh Deus, em nome de Jesus, expressamos aqui a nossa gratidão e desejamos que outros venham, ó Pai, que nós possamos também ser estes servos teus que são enviados para convidar para a festa. Usa as nossas vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nesta manhã eu também oro por nossa nação, ó Deus, por todos que estão sofrendo, Pai, em meio a este caos, mas que o seu favor, Senhor, leve vida, leve cura, renovação. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos pelas famílias que perderam seus entes queridos, por todos esses que estão passando pelo luto, ó Deus, sem poder se despedir, sem poder se consolar com um toque, abraço, mas em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Pai, ó Deus, nos desperte, porque eu entendo, Senhor, que mesmo este momento de caos, ó Deus, a Tua graça, o Teu favor nos empurrando, Senhor, para participar desse banquete, porque, ó Deus, nesses dias temos tido consciência, temos orado, temos buscado, quantos não davam atenção, não davam valor, e nesse momento se sentem pressionados, se sentem chamados, ó Deus, a se envolver contigo de alguma forma. Ó Deus, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor dirija o nosso dia em Tua presença, em nome de Jesus.